Mas enfim, ó, parada aqui é podcast sobre games, Isso. cara. A gente tá falando de anime, mas por que a gente trouxe esse assunto todo? A gente vai puxar um assunto aí, uma pegada de jogos que vieram de animes, né? Acho que é legal a gente pontuar alguns desses assim, porque eles são bem característicos. Sim, porque querendo ou não, como eu tava comentando, por ser uma linguagem, né, uma forma de linguagem audiovisual, os animes, a gente também consegue colocar isso pra dentro de filmes, pra dentro dos jogos, e a gente vai ter muito jogo que ele tem aquela carinha de anime, aquele jogo que tem um estilo de anime, e não só na animação, não só na forma que os personagens eles são desenhados, mas sim na forma com que o jogo ele é desenvolvido, digamos assim, e a gente tem milhões de adaptações. A gente já conversou sobre adaptações cinematográficas, falando de cinema, falando de Hollywood, não custa nada falar um pouquinho dos animes que também viraram jogos, né, não, Bruno? Sim. A gente vai citar alguns jogos aqui pra você experimentar, dar uma olhada, de repente pega ali pra jogar, que são bem interessantes com esse tema de anime, né? Começar a falar de Dragon Ball Z, cara. Tem o Dragon Ball Z, o Kakarot. Bacana. Eu achei legal demais esse jogo porque é muito maneiro você poder jogar com os personagens do Dragon Ball e voando pelo cenário, enfiando a porrada na galera. Eu achei muito maneiro esse estilo, porque pro fã de Dragon Ball Z, cara, eu acho que ele é muito legal. Pro fã de Dragon Ball Z, o Kakarot ele é muito especial porque ele quebra o paradigma dos jogos de Dragon Ball. Jogo de Dragon Ball, desde o Super Nintendo, é jogo de luta. Pode ser jogo de luta 2D, 1v1, como era na época do Super Nintendo. Pode ser o que a gente chama de Arena Fighter. Tem uma leve canelada num episódio, já vou dar essa recapitulação para nossos ouvintes afincos. Dei uma leve canelada uns episódios atrás, chamando o gênero de Arena Fighter, de Anime Fighter. Tem uma diferença que eu vou explicar, inclusive, no episódio de hoje, entre Arena e Anime Fighter. Mas de Arena Fighter, que é aqueles jogos em 3D, que você voa, mas ainda assim é porrada, é mano a mano, é jogo de luta. O Kakarot, ele vem pra explorar a história do Dragon Ball. É uma história que a gente já tá mega acostumado, mega batido, todo mundo sabe todos os arcos de qual salteado acontece no Dragon Ball, mas ainda assim você trazer um jogo que foca mais na história, mais em a gente viver aquele universo, recontar o mundo de Dragon Ball, ao invés de escolhe seu Super Saiyajin favorito e saia na porrada com o seu Super Saiyajin, seu segundo Saiyajin favorito, dá essa quebra de paradigma que eu acho interessantíssimo nesse jogo de Dragon Ball. Por isso que eu apontei ele, né, trouxe aqui, que eu acho que o fã de Dragon Ball vai achar maneiro. É um jogo legal e tem essa vibe de você tá ali dentro do personagem, é muito maneiro. Sim, e pra vocês que gostam de porrada e também gostam de ser do contra, a gente tem que trazer Naruto. Falou de Dragon Ball, tem que falar de Naruto. E falou de Naruto, tem que falar de Naruto Ninja Storm, que é, eu diria, o pai, o maior representante desse gênero de Arena Fighters, que era o que eu tava comentando, que ia explicar, que são esses jogos que eles são 3D, normalmente numa arena fechada, e você vai ter aquela luta, às vezes 2v2, às vezes 1v1, mas a base do jogo é quadrado, 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 vai fazendo combo bonito, às vezes você segura o botão de ombro pra fazer um especial, às vezes você carrega uma barrinha pra fazer um especial que dá uma cutscene, e assim funcionam os jogos. O Naruto Ninja Storm, ele é o maior representante disso, ele é o melhor na minha opinião. Joguei muito Naruto Ninja Storm 3 e 4 na minha vida, e ele funciona muito bem, as mecânicas são muito boas, tanto que todo e qualquer anime shonen, que são esses animes de gritaria, de porrada, de exagero, mais adolescente, eles vão seguir essa mesma fórmula. Então o jogo do Kimetsu no Yaiba, que tá aí já na praça, ele vai seguir essa fórmula do Arena Fighter, o jogo do Boku no Hero vai seguir essa mesma fórmula, jogos de Dragon Ball vão seguir a mesma fórmula, tanto que é uma fórmula meio saturada, tanto que a gente tem alguns jogos do gênero, como o Jump Force, por exemplo, que ele vai seguir essa mesma ideia, e a ideia do Jump Force é maravilhosa. Vamos pegar todas as IPs da Shonen Jump e fazer uma Arena Fighter. Cara, vai ser Jojo lutando contra Yu-Gi-Oh!, contra Yu Yu Hakusho, contra tudo de tudo ali. Bota naquela arena. Tudo ali, vambora. Mas o formato tá tão saturado, o mercado desses Arena Fighters é tão qualquer coisa, digamos assim, que a gente olhou pro Jump Force e falou, mais uma Arena Fighter de anime aí pra gente ver. E por isso eu separei o Demon Slayer, o jogo do Demon Slayer, pra falar aqui, porque ele é nada a ver com isso daí. Ele é um jogo mais single player, né, que tem um visual maravilhoso, assim como é o anime, a gente vinha comentando. Então, esse visual do Demon Slayer, o jogo conseguiu capturar isso de uma maneira muito interessante, e apesar do combate dele ser relativamente simples, eu acho que é divertido, né? Que é legal. Você consegue estar ali dentro do universo do jogo, participando com os personagens e aproveitar aí a história. Sim, e falando de história, cara, tem um jogo que eu preciso, talvez eu desperte a ira de algumas pessoas, mas não a ira porque eu sou tão decepcionado quanto vocês a respeito dessa marca, desse anime. Existe um anime chamado Sword Art Online. Tô ligado. Sao, ele tem uma ideia incrível. A primeira temporada de Sao é um jogo de realidade virtual, é um MMO de realidade virtual, que a galera entra, só que aí o dev, ele olhou e falou, e se eu prender todo mundo nesse mundo e
se você morrer dentro do jogo, é morte permanente na vida real. E aí começa o primeiro Isekai, começa o Sword Art Online. E, cara, esse é o cenário perfeito pra você ter um jogo. Já é um jogo, SAO já é um universo de game, só que todos os jogos de Sword Art Online, eles são decepcionantes. Eles tentam emular um MMO, só que ele é single player, e aí ele fica meio esquisito, porque são grinds de MMO, por exemplo, dentro de um jogo single player, só que você não tem os bônus do MMO dentro de um jogo single player, você tá, às vezes, seguindo uma história que não vai muito pra frente, porque aí a parte do hate, a história de SAO, ela nunca foi particularmente muito boa, apesar da ideia ser excelente, ou tem a síndrome do protagonista também nesses jogos. Você vai jogar um MMO, você quer criar o seu personagem. Você tá no mundo de Sword Art Online, eu quero jogar este MMO Sword Art Online com o meu personagem. Você vai jogar com o Kirito. Independente do jogo, você vai estar com o Kirito. E se você não tiver com o Kirito, você tá com uma skin de Kirito. Você tá com pseudo Kirito. Então, o anime sofre disso, os jogos sofrem disso. Então, Sword Art Online é realmente uma IP de jogos e de anime que eu fico muito decepcionado que a gente não tem bons jogos. O conceito é muito maneiro, iniciou todo esse estilo, né, de animes e de histórias, mas para você fazer um MMO, eu sinto que é uma empreitada gigante, né? Eu acho que talvez não seja o foco, nunca quiseram fazer realmente um jogo que fosse um MMO que simulasse a ideia, o conceito inicial da parada. Acho que esse que é um grande problema também, porque para fazer um MMO e um MMO de sucesso não é coisa simples, é difícil pra caramba e simplesmente não quiseram focar aí pra esse caminho que realmente é um caminho complicado. Mas é interessante porque os animes, eles têm lugares comuns no MMO. É muito padrão a gente ver MMO de Cavaleiro do Zodíaco, Digimon Masters tá aí até hoje existindo, com atualizações, etc. A gente teve MMO de Dragon Ball e foram MMOs de sucesso. Era uma mecânica meio parecida? Era uma parada meio assim, um Perfect World com outra skin, basicamente era. Mas ainda assim eu fico muito pensando, tipo, pô, se outros animes que não tem essa ideia de ser um MMO tiveram um MMO, né? Por que SAO não tem... Gente, por que SAO não tem um MMO? Fica o meu hate aí, a minha decepção com Sword Art Online. Beleza, vou falar então do One Piece, cara, porque Clássico. Tiveram vários jogos de One Piece. Eu, como sou o cara da RPG, vou trazer aqui o Odyssey, né, que é o mais voltado para esse lado, que ele é um jogo em turn-based, né, RPG de turnos, e eu gostei, cara, eu achei o One Piece bem representado ali, você conta um pouquinho da história, tem os personagens, um visual bem legal, já em 3D, eu gostei desse jogo do Odyssey, One Piece Odyssey. O One Piece, pra mim, ele já entra na categoria do universo bem explorado. Eu gosto dos jogos de One Piece, no geral, acho que eles fazem um bom trabalho. Você vai pra RPG, eu vou pra porradaria franca. Beleza. Eu vou pro One Piece Pirate Warriors, porque ele pega outra trend, ela pega outra ideia dos jogos de anime, que é do gênero de Musou, que começa lá no Dynasty Warriors, etc., que é aquela massa de personagenzinhos. Explode todo mundo. Exatamente, né? Explode todo mundo na porrada e assim, é mar de gente, parece metrô da Sé em São Paulo em horário de pico, e você vai se dando a porrada, vai fazendo seus combinhos lá, etc., e sempre com visuais bacanas. One Piece tem personagens muito carismáticos, muito legais, então eu gosto de ver que o One Piece, ele não escorregou tanto nos seus jogos, tal qual o Dragon Ball, que teve jogos excelentes ao longo dos anos, o One Piece também conseguiu se manter bem. E você vê que é legal, né? Você tem um jogo completamente diferente do outro. Um que você vai sair explodindo geral e o outro que é um turno ali de mais RPGzão. Mas é a possibilidade que a IP tem de fornecer esse tipo de situação. Acho que muito por causa dos personagens mais icônicos, que nem você falou.